Multiversos no ar, seja bem-vindo ao nosso programa, que é uma parceria entre a PUC Paraná e a Rede Evangelizar, onde a gente traz aqui sempre informação de qualidade, com um debate muito bacana feito por especialistas. E o programa de hoje traz um tema polêmico, será? Vamos falar sobre solidão ou solitude. Você sabe a diferença? Daqui a pouco a gente vai entender o porquê ficar sozinho pode sim ser positivo. Mas antes, vamos ouvir as nossas meninas do Unladylike, que prepararam uma música especial para o dia de hoje. Eu gosto tanto de você, mas isso tudo me dá frio na barriga demais. Longe de casa e dos meus, só tem você minha paz, mas eu não sei confiar. Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe um pouco, quase nada. Eu não sou de fazer sala, então pensa, então tenta. Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe um pouco, quase nada. Eu não sou de fazer sala, então pensa, então tenta, Aqui a gente versa sobre vários assuntos do mundo universitário e ainda recita muitos versos. E nada melhor do que o professor Gelson Oliveira trazer toda a opinião dele, o conhecimento a respeito desse tema. Você escreveu um livro sobre isso, né, professor? Você defende que nós façamos ali uma higienização. Como que funciona isso? É que a nossa sociedade é uma sociedade que nos induz a achar que a solidão é uma coisa ruim, né? Que ficar sozinho é uma coisa ruim. Isso vem de longa data, né? Quer dizer, a história do Ocidente é uma história da gente se desmanchar no outro, vamos dizer assim, né? Então, isso nos proíbe de pensar na gente mesmo, naquilo que a gente gosta de fazer, naquilo que a gente é, no sentido mais profundo, né, da coisa. E a solidão, ela tem um papel fundamental na vida da gente. Primeiro, Leonardo, porque ela nos ajuda justamente nisso que você disse, a fazer uma higiene. Eu chamo isso de uma toalete do espírito. Tem um filósofo que eu estudo, que justamente foi o tema do meu livro, A Solidão como Virtude Moral. Ele pensa que, ele tem uma metáfora muito boa. A metáfora é de uma água, que nós somos uma poça d'água na beira de um caminho. Vem aí os andarilhos, deixam os seus andrajos, os passarinhos fazem os seus cocôs, vem a chuva e aquela água vai ficando suja. Mas aquela água, ela entra no fundo da terra para sair do outro lado limpa de novo. A solidão é esse processo de água que entra dentro da terra, nesse escurinho, né, daquilo que fertiliza e que sai do outro lado para dar de beber a outros andarilhos. Isso é muito importante, significa que a gente não fica sozinho porque a gente gosta de se isolar. A gente fica sozinho porque a solidão é uma espécie de condição para todos os outros relacionamentos sociais, porque ninguém quer beber em poço de água suja. Ou a gente limpa a nossa água, ou as nossas relações sociais vão ser todas elas poluídas. E você coloca ali a solidão e a solitude, obviamente, como conceitos diferentes. Qual é a diferença entre um e outro? Tem uma certa tradição que colocou a solidão como essa coisa que eu disse, uma coisa ruim, uma coisa que a gente deve temer e evitar a todo custo. E a solitude, ela tem a ver justamente com o isolamento. Ela tem a ver, por exemplo, com a tradição monástica, por exemplo. Então a diferença é que tem um tipo de solidão que nos leva à limpeza e nos leva à vida social, e um outro tipo de solidão que é aquela do isolamento, que é da depressão, quando isso vira uma patologia em que as pessoas, então, veja, hoje nós vivemos o mundo da tecnologia. Muita gente, às vezes, fica de frente com as Black Mirrors, né, com as suas telinhas, e se isola do mundo. Isso não é bom, obviamente não é desse tipo de experiência que nós estamos falando. Então, é também um convite para a gente olhar para os outros que estão do nosso lado e que, às vezes, estão vivendo situações de solidão e que a gente não presta atenção, né? Então, a gente está aí em casa agora, vamos pensar quem está do nosso lado, que, de repente, está precisando de um olhar, de um apoio, de um cuidado, de uma palavra, de um convite para sair, né? E, de repente, essa pessoa pode, a gente podia ajudar essa pessoa a transformar esta experiência negativa numa experiência positiva. E cada vez mais, como você bem colocou, as pessoas vêm optando por estarem mais sozinhas, mas de uma forma que não era como antes. Elas têm um celular, têm uma companhia que é diferente. E ao seu ver, isso é positivo ou não faz parte ali da higienização que a gente tanto falou até então?
O que a gente tem que tomar cuidado é em usar essa tecnologia a nosso favor, porque quando ela se torna motivo para a gente se isolar, eu digo, por exemplo, em casa, né? Hoje em dia a mesa, por exemplo, tem uma campanha, Leonardo, a favor da mesa. Vamos voltar a sentar juntos nas mesas, comer juntos. Comer é um ato sagrado, né? Comer é um ato sagrado. E a gente come isolado, cada um na sua, na frente do seu celular, nem chama os amigos e está lá falando com outros que não estão naquela mesa, né? Eu acho que essa valorização da experiência concreta, da pessoalidade, da presença, ela é muito importante. O contrário vai ser um uso errado da tecnologia. Uma tecnologia que nos distancia, né? Uma tecnologia que nos leva justamente ao isolamento e não serve para conduzir a gente para se relacionar com as outras pessoas. E a gente está aqui tendo também a presença ilustre da Ana Michelotto, com um amigo dela, o Chico está aqui, gente. A Ana faz parte do PUC Acolhe. E quem é o Chico? Por que o Chico está aqui no nosso palco hoje, Ana? Será que porque a gente está falando de solidão, solitude, e a gente sabe que os animais são bons companheiros? Então, Leonardo, sim, excelentes companheiros, né? Eu sou um pouco suspeita para falar. Realmente os animais eles exercem hoje um papel muito importante em muitas famílias, né? Em muitas famílias, em muitos locais também, né? Instituições, hospitais, lares de pessoas idosas, né? Então, eles exercem esse papel que é muito especial, né? E acabam proporcionando experiências bastante positivas. Nós temos aqui na universidade, né, um projeto que traz, né, esses animais que são selecionados, previamente selecionados, passam por uma avaliação de comportamento para interagirem com os estudantes, né? Quando eles estão na universidade, eles acabam, né, interagindo com todos e acabam também proporcionando essa experiência positiva. E é muito legal ver como isso também transborda aqui para o campus da PUC, onde os alunos podem ter um contato num projeto tão legal quanto esse do PUC Acolhe, que coloca aí mais de 40 animais em contato com os estudantes do dia a dia, né, Ana? E aí, por outro lado, também tem gente que gosta de ter contato, obviamente, com outras pessoas, né, que é o caso da Mariana e do Bruno, que aqui estão, a Mariana que estuda letras e o Bruno psicologia. A Mari está no clube de livros, tô certo? E o Bruno no clube de xadrez. Esses não dá para fazer com o Chico, esses tem que ser com gente mesmo interagindo, é isso? Basicamente, o Clube do Livro ele tem uma proposta um pouco diferente, porque quando a gente pensa em ler um livro, é uma ação que você faz sozinho, você lê sozinho. Mas a hora que você está em um grupo compartilhando as suas impressões, o que você leu, o que você experimentou através da leitura, é uma ação em conjunto. E eu fui aquela pessoa que entrou nos clubes universitários bem na pandemia. Então, toda a minha trajetória com os clubes foi de me inserir na comunidade. Mesmo quando eu estava sozinha em casa, isolada de todo mundo, eu estava em contato com outras pessoas. E acabou que o Clube do Livro se manteve online. É um momento que você tem ali que é só você sozinho, mas você está conectado a outras pessoas. É diferente. É uma forma diferente de você se conectar e é um aspecto muito legal que você trouxe ali do Clube do Livro, né? Que apesar de ser uma atividade solitária, né, Gelson, você consegue transformar isso numa atividade em conjunto. E também é o que acontece no Clube de Xadrez. Pensando sobre tudo isso que estão falando, eu acho que é interessante lembrar de como eu comecei a jogar xadrez, porque foi sozinho. Eu tinha um programa de computador que jogava e mostrava os movimentos das peças, e ali eu fui entendendo como é que jogava e acabei aprendendo a jogar sozinho. Mas sim, o xadrez sempre precisa da outra pessoa, né? O xadrez é uma tática aí para conviver com mais pessoas, né?
por exemplo, jogando xadrez, eu conheço pessoas da área de engenharia, da área de design, e são pessoas diferentes de mim, que estão na psicologia. Então, isso eu acho que acaba abrindo novos horizontes. E é até interessante esse ponto que o Bruno e a Mari trouxeram, porque eu também me vejo muitas vezes buscando companhias para algum tipo de atividade, mas é legal ter a presença hoje da professora Flávia Maria, que é psicóloga e tem um trabalho intenso junto com idosos, e ela consegue nos explicar aqui, professora, como a terceira idade vislumbra isso, né? Porque hoje eu sinto falta de uma companhia muitas vezes, mas é natural da gente, ao envelhecer, se sentir mais tranquilo em relação à solidão? Quando a gente fala em solidão, partindo até do que o Gelson trouxe, né? A solidão, ela é uma capacidade de estar só. A gente tem uma conquista que é feita durante a vida. Desde que a gente é pequeno, desde bebê, a gente vai conquistando uma capacidade de estar só, mesmo na presença de outra pessoa. Então, quando essa conquista ela vai sendo internalizada a partir das relações que a gente vai tendo com os nossos cuidadores, com a mãe, com esses cuidados que vão sendo internalizadas. Então, isso vai nos dando uma espécie de um asseguramento na nossa existência, de a gente existir por si mesmo, separado do outro e tendo uma vida própria, digamos assim, né? Então, durante a vida, o que a gente vai fazendo? A gente vai entrando cada vez mais no mundo social, vamos nos inserindo mais e quando chega na velhice, vai tendo um recolhimento novamente de volta para casa, digamos assim, né? E o que a gente percebe é que na velhice a gente vai ter algumas perdas que vão se colocar com muita frequência. Muitas vezes perda dos pares, perdas de cônjuges, perdas de amigos. E vamos tendo esse recolhimento de volta para casa que vai trazendo a gente para um espaço novamente de solidão, né? Mas se a gente pensa a solidão como essa capacidade conquistada de estar só, mesmo na presença do outro, ela diz para a gente de uma riqueza interna que a gente vai ter. E existem muitas pesquisas hoje que mostram que os animais de estimação são as companhias das pessoas com mais idade, né? Acabam se tornando companheiros, ouvintes, e até mesmo motivo para sair de casa, né? Muitas vezes. E acabam proporcionando também para essas pessoas idosas a oportunidade de interagir com outras pessoas. Todos têm as suas vidas muito corridas, com muitas tarefas no dia a dia e os idosos acabam ficando muito sozinhos. É interessante isso que a Ana trouxe, que eu tive na Bélgica em 2019, por motivo de estudos, e lá eu conheci um projeto que é de um grupo de franceses, é um projeto chamado Mona Lisa, que é um projeto onde a comunidade se organiza de modo voluntário para cuidar dos seus velhos na sua comunidade, na sua rua, no seu bairro. E é bem interessante porque uma das atividades que eu lembro que o apresentador, né, o organizador desse projeto trouxe, é que muitas vezes eles vão convidar essas pessoas para passear com seus cachorros, dar uma volta na quadra, né? Então, é uma comunidade, a comunidade cuida um dos outros, né? É muito interessante a gente ter aí uma companhia, seja um animalzinho, ou realmente um companheiro, um amigo, um parceiro, para os momentos que a gente precisa de alguém para compartilhar. Ao passo que também é importante, como o professor Gelson trouxe, de fazer essa limpeza, né? Você aí de casa, já tentou fazer um experimento desse? Já tentou ficar sozinho? Para você foi solidão ou solitude? Daqui a pouco a gente continua essa conversa, não sai daí que o Multiversos volta já. Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe um pouco, quase nada. Eu não sou de fazer sala, então pensa, então tenta. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe um pouco, quase nada. Eu não sou de fazer sala, então pensa, então tenta.
O nosso Multiverso está de volta ao som das meninas musicistas One Lady Like, que é composto pela Cami, pela Lia e pela Julie, que cantam hoje o som Melhor Sozinha, da Luísa Sonza. Eu quero saber de vocês se vocês concordam de fato com o que diz a letra da música, ou vocês são daquelas que imaginam que é melhor estar bem acompanhada do que só. Eu acredito que antes da gente amar uma pessoa, a gente tem que se amar. Tem que saber a nossa individualidade, né? Senão a gente nem consegue amar essa pessoa. E como diz a música, né? Talvez tenha um cantinho, mas só vai existir esse cantinho se primeiro ter o nosso cantão, por assim dizer. Quero saber agora do Bruno. Você já tentou ficar meio sozinhão assim, Bruno? Como que você está se preparando, conforme aqui a professora Flávia comentou? Você acha que vai ser tranquilo ficar sozinho quando envelhecer? Como que você sente isso? É uma pergunta interessante, porque não é uma coisa que a gente pense tanto sobre estar sozinho ou não. Mas refletindo sobre o tema, eu penso que mesmo sozinho, eu nunca me sinto solitário. Acho que, tipo assim, eu já tive muitas fases da minha vida, né? Fases que eu era muito aberto, fazia teatro na escola, fases que eu era mais fechado, tinha 2 amigos, esses eu tenho até hoje, inclusive. Depois disso tudo, eu cheguei numa fase onde eu quero muito conhecer gente nova, mais pelo sentido de aprender com elas, talvez, expandir mais a visão do que lutar contra a solidão, porque eu acho que nunca foi uma coisa que me incomodou estar sozinho, porque mesmo sozinho eu acho que eu tinha muita gente à minha volta, parecia que... Eu acho que ter essa rede de apoio, talvez, esse é o ponto importante, no sentido de eu sei que mesmo quando estou sozinho, se eu precisar de alguém, eu tenho. Várias pessoas, tenho meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, alguns amigos, então, tipo, eu acho que é por aí. É muito o que a professora trouxe, né, a respeito de se sentir parte, pertencente ali de uma rede de apoio. E você, Mari, quando você ficar mais velhinha, você imagina você ali lendo livros com um grupo de amigos? Como que você se imagina? Está preparada para ficar sozinha ou não? Olha, eu tive mais ou menos como o Bruno muitas fases na minha vida. Então, especialmente quando eu era adolescente, eu tinha muita dificuldade em ficar sozinha. Para mim, eu precisava estar sempre cercada de gente, sempre com muitos amigos, com muitas pessoas em volta de mim. Só que teve um momento ali que não foi uma escolha minha ficar sozinha, mas eu estava sozinha e era realmente uma ideia de solidão. E para mim foi bem complicado na época, foi bem difícil, mas foi nesse momento que eu encontrei os meus melhores amigos. As melhores pessoas que podiam estar em volta de mim foi nesse momento. Também foi um momento que eu redescobri e reconheci a minha própria família. Que adolescente é uma coisa complicada, você não quer ficar com os teus pais, você quer ficar com o pessoal da tua idade. E naquele momento o pessoal da minha idade não queria muito ficar comigo. Mas o que aconteceu nesse pandemia, esse momento que eu tive na adolescência? Ele me fez aprender a gostar da minha própria companhia, a lidar bem com a ideia de estar sozinha. Então agora eu tô tendo um outro problema, que é o fato de que eu preciso voltar a falar com as pessoas. Preciso voltar a socializar, a criar contatos, uma rede, né? Porque eu aprendi a ficar tão bem sozinha que eu tô estranhando ter que voltar a conviver com todo mundo. Mas, então eu não sei como é que vai ser quando eu for mais velha. Eu espero continuar tendo a oportunidade de continuar lendo os livros que eu amo, porque os livros, diferente do xadrez ou diferente da psicologia de ter um animalzinho, é arte. E a gente precisa de arte na nossa vida. Eu escolhi a leitura. Mas tem pessoas que escolhem pintar ou mesmo se tornarem críticas de arte por hobby, não por profissão, porque elas precisam desse contato. Então, eu acho que se você tem arte com você, você nunca está realmente sozinho de uma forma negativa. Quando eu me tornar mais velha,
eu acho que eu vou ter encontrado um meio termo entre ficar sozinha e ter contato com outras pessoas de uma forma saudável, assim. Que é muito do que o professor Gelson trouxe, né, de ter momentos de solitude para você se reconectar com você e, consequentemente, com quem está ao seu redor, né, professor? Agora, quando não é tão positivo estar sozinho, até que ponto a gente pode se isolar e considerar isso uma grande limpeza, mas não pode ser algo que fique para sempre também? É isso aí, a gente tem que tomar muito cuidado. A solidão é uma coisa meio perigosa, né? Ela é um fio de navalha, assim, né? A gente um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ou seja, isso significa que a gente precisa buscar um equilíbrio quando a gente fala disso, né? E falar disso é muito importante, porque ajuda a gente também a entender qual é a vivência própria que a gente está tendo, como compreender o que a gente vive, né? Então, falar, pensar sobre isso. A pergunta que você fez é muito importante, né? Tem um filósofo que eu estudo, Hans Jonas, que diz que a gente precisa aprender a contar os dias para que os dias contem para a gente. Quer dizer, quem não aprende esta contagem, porque a gente, né, quando tem, sei lá, 18, 20, já acha que é eterno, que nunca vai ficar velho, né, que vai ser para sempre, acha que tudo vai ser para sempre, né? Ou seja, a gente tem que reconhecer que tem horas da nossa vida que a gente vai ficar assim triste, que vai ser ruim mesmo. Vai ter um dia que a gente vai estar bem com a nossa namorada, com o nosso namorado, e outro dia a gente vai ter brigado com eles, a gente vai estar querendo só ficar em casa chorando. Lidar com isso, aprender a lidar com isso. Então, nunca é tarde para a gente começar. A gente tem que começar a se preparar, a gente tem que começar a contar os nossos dias, valorizar as nossas relações, né? Não quando elas desaparecem, não quando a gente perde os nossos amores. Os amores, eles têm sentido enquanto eles estão aqui. Tudo isso, então, olha que a nossa conversa está levando a gente para uma reflexão sobre o que a gente está fazendo com a nossa vida, sobre o que a gente está fazendo com o tempo que a gente tem. E o tempo é a coisa mais importante que a gente tem, a coisa mais valiosa. A gente está passando aqui uns minutos juntos, isso aqui tem que ser radicalmente importante, frutuoso, né? Eu tenho que gostar de estar aqui, porque se não for assim eu estou perdendo, botando fora umas joias maravilhosas que eu recebi. Eu sempre digo que quando eu nasci eu recebi uma arca, né, com tesouros maravilhosos, e cada segundo da minha vida é uma joia dessa que eu vou perdendo, e eu nunca vou poder voltar para juntar nenhuma joia dessas. Se a gente se desse conta disso, certamente a gente ia aproveitar a nossa vida com mais intensidade e responsabilidade. E o que você trouxe a respeito do tempo, que eu concordo plenamente, né, de que a gente tem que aproveitar e ser intenso no que a gente vive, eu trago com mais uma questão para a Ana e para todos que estão aqui, que é o seguinte: a gente vive por si só. Não suportar a solidão seria não suportar a si mesmo? Por que você acha que é tão difícil ficar sozinha, Ana? Olha, eu acho que é um desafio, né? A solidão e o estar sozinho é um desafio e um aprendizado, um grande aprendizado. Confesso que, assim, sozinha eu não fico muito, né? Porque eu tenho a minha família, marido, 2 filhos já adultos que também, assim, me ensinaram muito, né? E têm me ensinado bastante, inclusive no sentido de que, puxa vida, né? A gente passa pelas fases de filhos crescendo, né? Formatura, morar sozinho, tudo isso vai nos ensinando também. Mas eu tenho sempre os meus cães comigo. Então, assim, por mais que eu esteja sozinha em casa, né, eles estão sempre comigo, né? Então, acaba sendo uma companhia ali bem importante. Eu tenho um exemplo mais ou menos em casa, que é a minha avó. Ela fez uma universidade para a terceira idade. Ela fez um intercâmbio para a Itália. E então, se tornar mais velho não significa o fim das experiências, das oportunidades. E nessa questão de quem não consegue aceitar ficar sozinho, seja literalmente sozinho num espaço ou sozinho com outras pessoas em volta, porque a gente tem essa sensação, às vezes, de estar sozinho mesmo cercado de muitas pessoas. Uma coisa que me ajudou muito foi entrar para os clubes. Eu vi como uma oportunidade de fazer parte da comunidade universitária. Então, você procurar oportunidades de se tornar parte de alguma coisa. Então, se você está dentro de uma universidade, procura os clubes, procura os times de esporte que tem dentro das universidades. Ou se você não encontra um clube, um lugar onde você se encaixa, que já exista, crie aquele espaço para você de segurança, de socialização. Realmente, às vezes,
Ah, tem um programa da comunidade ali do meu bairro. Ah, a minha igreja está procurando um pessoal para dar aula de inglês voluntário. Ah, eu sou bom em inglês, eu sei fazer isso. Então, é uma forma de você ter contato com outras pessoas também. Eu acho que se tudo generalizado é ruim. Eu não suporto estar sozinho. Isso já acaba sendo ruim por si só, mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim pensa, tudo bem. Você quer estar com outras pessoas nesse momento, tudo bem. É o seu jeito de viver a vida, entendeu? Você vai chegar lá na frente ou pensando, cara, eu não me conheço, ou pensando, cara, eu não conheci ninguém. Entende? Eu tenho essa opinião de cada pessoa acaba encontrando a sua própria maneira. E se você gosta de estar com outras pessoas, tudo bem. Se você gosta de estar sozinho, tudo bem também. E é isso. E a gente encerra o nosso multiverso de hoje com essa bela dica do Bruno e também com os conselhos de todos os nossos ilustres convidados, que eu agradeço a presença. E você aí de casa, tá mais tranquilo para passar uns dias sozinho? Você está na solidão ou na solitude? Eu tenho certeza que a dica do professor Gelson de passar ali um tempo fazendo uma limpeza vai fazer bem para todos nós. Eu gosto tanto de você, mas isso tudo me dá frio na barriga demais. Longe de casa e dos meus, só tem você minha paz. Mas eu não sei confiar. Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe um pouco, quase nada. Eu não sou de fazer sala, então pensa, então tenta. Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe um pouco, quase nada. Eu não sou de fazer sala, então pensa, então tenta. Ai, ai.